Olá! Bom, na última videoaula de língua portuguesa, nós finalizamos o assunto orações subordinadas substantivas. Finalizamos, né? Com todas as subordinadas substantivas. Daqui para frente, nós vamos ver os outros tipos de subordinadas, porque eu tenho subordinadas adverbiais e outro tipo de subordinadas. Mas enfim. Mas antes de começar, né? As próximas aulas serão dessas. Eu vou trabalhar com orações reduzidas. Algumas questões de vocês sempre teve orações reduzidas, eu sempre pedi que vocês pulassem a questão, porque eu ainda não tinha dado as orações reduzidas. Bom, eu tenho três tipos de orações reduzidas. Eu tenho orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio. Hoje, nós vamos ver as orações reduzidas de infinitivo. Ou seja, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas que nós já vimos, agora de forma que elas estejam reduzidas de infinitivo. E vocês vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque as orações subordinadas substantivas vocês já conhecem, né? Aquela subjetiva, que é a subordinada eu tenho sujeito, objetiva direta, objetiva indireta, né? Que são os objetos, predicativa, completiva nominal, tô esquecendo uma, apositiva. Então, todas elas vocês já viram. E hoje vocês vão ver as formas reduzidas dessas orações. Então, vocês conhecem a forma original, né? E hoje nós vamos ver a forma delas reduzidas, mas reduzidas de infinitivo apenas. Hoje nós não vamos ver nem a de gerúndio, nem a de particípio. Hoje nós vamos trabalhar com as orações reduzidas de infinitivo. E aí é que vocês vão saber diferenciar quando elas estão na sua forma normal e quando elas estão na sua forma reduzida. Bom, as orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais, que foi o que eu falei que nós ainda vamos ver. As adjetivas e as adverbiais, nós já vimos as subordinadas substantivas, e elas podem vir ou não precedidas de preposição. Bom, as orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais e substantivas, mas hoje nós só vamos ver as substantivas, tá? Que são aquelas que vocês já conhecem. As orações subordinadas substantivas geralmente são reduzidas de infinitivo. Porque eu não vou dar a de gerúndio nem a de particípio, porque a maioria delas é ou subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. E nós só vimos subordinadas substantivas. E aí o que acontece? Hoje nós vamos ver as subordinadas reduzidas de infinitivo. Desenvolvidas são a forma como vocês têm estudado elas até hoje, com a conjunção que. É necessário que você venha. Aí é o que? É uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito é você e você está na oração subordinada, ou seja, depois do que. Essa é uma oração subordinada, substantiva subjetiva desenvolvida. Por que ela é desenvolvida? Porque ela apresenta o que? Eu tenho um que de conjunção aí. Então, eu digo que ela é desenvolvida porque ela está completa, né? Eu não tenho omissão de nenhuma palavra. Quando eu tenho essa mesma oração, mas de uma forma reduzida de infinitivo, é quando eu não vou ter a conjunção que de forma aparente. Eu sinto, eu percebo que ela está ali, mas eu não vou ver. As orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sobre duas formas diferentes: as desenvolvidas e as reduzidas, que foi o que eu falei nesse instante. Compare os exemplos abaixo e observe que a oração tem, nos dois casos, a mesma classificação. O que muda é sua forma de apresentação. O guia afirmou que conhecia bem a região. O sujeito aí é o guia, né? O guia afirmou é a oração principal, que é assim que a gente está trabalhando, oração principal, depois do que oração subordinada. Que oração subordinada é essa? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque que conhecia bem a região é a resposta da pergunta que o verbo faz. O guia afirmou. Afirmou o quê?
que conhecia bem a região. Eu não tenho preposição aí depois do afirmou, então eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Que conhecia bem a região é o objeto do verbo afirmar. Então eu tenho uma oração desenvolvida. Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Para reduzir uma oração subordinada substantiva, você deve eliminar a conjunção integrante e colocar o verbo no infinitivo. Como é que o verbo fica no infinitivo? Se eu tenho o verbo eu peguei o caderno. No infinitivo, esse verbo fica pegar. Eu saí ontem. Não. Eu sairei amanhã. No infinitivo, o verbo fica sair. O infinitivo é a forma original do verbo. Como é que vai ficar? O guia afirmou que conhecia bem a região no infinitivo. O guia afirmou conhecer bem a região. Eu fiz o quê? Tirei a conjunção que. Ela agora é uma oração reduzida, mas ela continua sendo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, mas agora reduzida. Bom, as orações subordinadas substantivas reduzidas, elas não se iniciam por conjunção, elas apresentam o verbo no infinitivo pessoal ou impessoal, e ela classifica-se como a oração subordinada substantiva desenvolvida. É bom ficarmos atentos. Oração subordinada substantiva subjetiva, aqui está reduzida de infinitivo, porque ficarmos, tá no infinitivo pessoal, mas eu não tenho a conjunção que. Se eu não tenho a conjunção que, eu não tenho uma oração desenvolvida. Eu tenho uma oração reduzida. E como é que seria a oração desenvolvida dessa daí? É bom que fiquemos atentos. Se eu pedir que vocês façam a transformação, é só vocês tirarem e introduzirem o que? E o verbo vai ser alterado, ele vai sair do infinitivo se eu quiser ela desenvolvida, né? Penso estar preparado. Essa oração está reduzida de infinitivo. Ela é objetiva direta, mas está reduzida. Como é que ela ficaria desenvolvida? Penso que esteja preparado. Isso depende de ele fazer tudo certo. Como é que ficaria? Isso depende que ele faça tudo certo. E assim por diante. Então, para reduzir, eu tiro o que? Para desenvolver, tiro o que e coloco o verbo no infinitivo, né? Para desenvolver, eu coloco o que e faço a alteração necessária do verbo. Possa ser que ele continue no infinitivo? Possa, mas a grande parte das vezes o verbo vai mudar a forma também. Ele vai sair do infinitivo e vai para outra forma, né? Vai para a flexão normal da pessoa do discurso. Então, eu quero que vocês se atentem para isso. Essa atividade aqui é uma atividade que vocês vão fazer, nós vamos corrigir na próxima videoaula. Eu acho que ficou um pouco embaçado, mas dá para ler, né? Você vai... Aqui tem o segmento. Peraí. Você vai transformar em oração subordinada substantiva. O exemplo tá: nós pedimos silêncio. Nós pedimos que ficasse em silêncio. Então, aí ela tá reduzida. Todas as letras estão reduzidas e vocês vão passar para desenvolvidas. Aqui você vai classificar. Nessa questão você vai classificar. Ou reduzida ou não, certo? Mas a grande maioria não está reduzida. Está